Gravar. Bom, galera, nós vamos fazer como eu disse a vocês, né? A gente vai fazer as correções dos exercícios, tá bom? A gente vai corrigir desde o início até os últimos conteúdos que trabalhamos, tá certo? A gente vai corrigir justamente para a gente, para vocês terem uma noção daquilo que vocês estão fazendo e tal. A gente vai se apropriar, inclusive, dessas atividades depois para atribuir uma pontuação para vocês, tá bom? Estou dando aula hoje para aqueles que não viram mensagem no grupo, porque o professor Dado teve problemas lá com a internet dele lá, estão trocando os postes de rua, ele mandou até uns vídeos aqui, eu vou mandar para vocês depois só para título de justificativa, tá bom? E, assim, a gente vai fazer essas correções, que é para vocês terem uma noção básica de quando for fazer o simulado, né, ter pelo menos estudado, respondido os exercícios, ter a resposta reafirmada pelo professor, tá bom? Se certa ou se errada, ou para corrigir, para que você não vá para o simulado com o conhecimento equivocado. Pois não. Eu queria saber uma coisa. Tem alguma previsão assim da volta? Uma data, alguma coisa assim? Ítalo, é o seguinte, estávamos ontem aí em Bananeiras, a gente foi fazer uma reunião com Meridiano, Claudinho e Nildo, que eles são daí de Bananeiras, eles têm conhecimento da realidade daí, a gente foi ver como é que está a realidade aí. Já existe uma previsão de volta em algumas escolas para o dia 17, agora para o dia 17 de julho. Só que, né, não é nada ainda determinado pelo governo, a gente ainda está na pendenga, né? A gente está esperando ainda uma determinação do governo para isso. Só que quem manda nesse sentido é o governo municipal. Quem determina isso é o governo municipal, entendeu? Se hoje o presidente da República, o governo do estado, liberar a volta às aulas, a gente vai voltar amanhã, por exemplo, segunda-feira às aulas, na terça-feira, se o prefeito quiser embargar isso, ou seja, proibir isso, proíbe porque o município é soberano nesse sentido, tá entendendo? Então a gente depende muito do município de Bananeiras. Quem vai determinar o nosso retorno é o município de Bananeiras, é o prefeito, entendeu? Como há relatos, né? Como há relatos de que os casos de corona por aí está começando a subir agora, está começando a aumentar agora, entendeu? Então, a gente não tem uma previsão específica não, entendeu? O bom, a gente quer voltar o mais rápido possível para a gente sair desse formato, mas a gente não vai ser irresponsável, nem pode, né? Porque é ilegal, a gente vai ser multado por isso, então a gente só pode quando realmente o governo municipal liberar. Quem vai dizer isso é o prefeito daí de Bananeiras, entendeu? Então, vocês fiquem antenados, a gente vai sempre informar vocês nas redes sociais sobre isso. A gente está sempre informado lá, que a gente tem um contato com o Meridiano tem contato com as autoridades da cidade, com os secretários, e ela sempre está se informando sobre isso para a gente ter uma noção exata, entendeu? Eu acho que no mínimo uns 15 dias de antecedência, entendeu? Os 15 dias de antecedência a gente avisa vocês sem problemas, tá bom? Certo, obrigado, professor. Nada, qualquer coisa pode questionar a gente no privado, qualquer problema que tiver pode questionar sem problema nenhum, tá certo? Então vamos lá, vamos para as nossas correções, né? Vamos corrigir os exercícios, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela aqui agora, tá certo? Então, quero que vocês peguem o material de vocês aí na página 21, tá certo? Página 21, tá certo? O material 2.
para a gente trabalhar a correção destes exercícios, tá certo? Todo mundo pegou o livrinho aí? Quando todo mundo estiver pronto aí, a gente vai, começa, viu? Página 21. Ok? Enquanto vocês pegam os livros de vocês aí, eu vou só dar uma recapitulada aqui do que exercício é esse e sobre o que fala, na verdade. Então, vamos lá. Este exercício é sobre o conteúdo morfologia, estrutura e formação de palavras, tá certo? Como as palavras se estruturam, como elas se formam, tá bom? Elas se estruturam a partir de elementos mórficos, os quais a gente estudou lá no início deste bimestre, tá certo? Que são radical, vogal temática, desinências, aquele negócio todo, entendeu? Todos aqueles detalhes. Desinências nominais, desinências verbais, tá certo? Depois nós vimos, ainda nesse mesmo conteúdo, os processos de formação de palavra, que foram, na verdade, derivação, composição, tá certo? Que era derivação prefixal, sufixal, parassintética, composição por justaposição, por aglutinação, hibridismo, empréstimo linguístico, tudo isso a gente viu como estrutura e formação de palavras, certo? Então, nós tivemos acesso a tudo isso, estudamos direitinho, tá certo? Foi passado as atividades para casa, vocês, se não responderam, deveriam ter respondido. Aqueles que não responderam, respondam agora. Só um outro detalhe sobre essas atividades. Claudinha vai estar preparando os relatórios para começar a divulgar os resultados das atividades que vocês fizeram, tá? Tanto simulados quanto esses exercícios na plataforma Controle Acadêmico. Voltando aqui, a gente vai justamente corrigir esses exercícios, essas atividades que vocês disseram. Todos os praticantes a gente vai corrigir, tá certo? Que simula, na verdade, as atividades do AVA, assim como também os exercícios da plataforma que vocês tiveram acesso, que a gente vai usar como avaliação, tá bom? Então, não se preocupem muito com essa questão de nota, viu, gente? Por quê? Porque a gente tem uma orientação do governo federal e do governo estadual para não divulgar nota, mas a gente vai divulgar o resultado do simulado em percentual. Supostamente você vai saber mais ou menos qual foi a nota que você tirou. Essa nota ela pode ser alterada. Se você tirar um 5, por exemplo, a gente vai usar no AVA, a gente vai usar a nota do simulado para ajudar nesses 5, porque também, segundo a orientação do MEC, né, que a gente tenha um cuidado com o aluno, com a reprovação do aluno, tenha esse cuidado, aí só vai reprovar se o cara realmente não fez nada, tá entendendo? Mas use todos os métodos de avaliação, exercícios, atividade, participação, tudo, tá? Tudo vai ser utilizado para avaliação. Então, toda atividade que você fez aí vai ser de suma importância para isso, tá bom, galera? Entendido aí? Deixa eu só admitir Felipe aqui para a gente começar a trabalhar, tá bom? Tem ninguém estranho na aula aí de novo, igual naquele dia, não, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então tem não. Vamos lá. Vamos lá, galera. Se liga aí, ó. Então, sobre o conteúdo, nós temos aí a atividade praticando da página 21, que começa por esse texto aí, ó, né? Sua Excelência, tá bom? Vejam bem, o texto aí é um texto interessante, a gente pode até evitar a leitura desse texto, porque o questionamento ele fala sobre palavras específicas. Se necessário, a gente vai ao texto. A gente sabe que nessa avaliação de prefixo, radical, sufixo, essas coisas todos, os elementos mórficos, tá bom? Ainda a gente não está, digamos assim, trabalhando com contextualização, tá certo? Porque a gente está estruturando a palavra agora. A gente está formando a palavra agora. A gente está conhecendo os pequenos elementos que estruturam a palavra. Então, por isso que não depende muito de contexto.
depois dela pronta, depois dela constituída, substantiva, aí sim o contexto se faz necessário. Embora alguns prefixos e sufixos dependam de contexto para a gente entender o sentido, tá certo? Então vamos lá. Se liga aí, ó. Primeira questão. A palavra que apresenta em sua formação, certo? A palavra que apresenta em sua formação um prefixo e um sufixo formador de adjetivo é. Tá certo? Então veja, prefixo e sufixo formador de adjetivo. Vamos lá. Que palavra, gente? Tem um prefixo e um sufixo que formam um adjetivo aí. Hã? Qual é a palavra? Pode abrir o microfone para responder. Eu posso responder também no bate-papo, vice? No chat. E aí, galera? Qual palavra aí tem prefixo e tem sufixo formador de um adjetivo? Vocês estudaram um adjetivo recentemente, sabem o que é? Extraordinárias. Extraordinárias. Vejamos se é extraordinárias. Vamos lá. Exatamente, tá? Extraordinárias. Então, se você levar em consideração esperanças, esperanças é substantivo, tá bom? É um substantivo e não um adjetivo. Sentimento é substantivo. Unicamente pode ser advérbio, pode ser... Não, mãe. Pode ser advérbio, dependendo da condição, pode assumir outras posturas também na condição, atribuindo ideia de modo, tá certo? Respeitosas também pode ser adjetivo, tá certo? Mas nós não temos aí um prefixo, tá vendo? Ó, não temos prefixo, só temos sufixo, tá bom? Extraordinárias, tá certo? Nós temos um prefixo e um sufixo, tá certo? Então, ó, extra, prefixo, áreas, sufixo, portanto, nós temos aí um prefixo e um sufixo formador de um adjetivo, ok? Então, tenhamos só a devida atenção quanto a isso, tá certo? Pode até ter, por exemplo, poderia até ter nesse questionamento aqui, algumas outras palavras que apresentassem prefixo e sufixo, tá certo? Mas o objetivo da questão ela parte de 2 pontos. Primeiro, tem que se ter prefixo, tem que se ter sufixo e tem que se formar um adjetivo, tá bom? Então, é preciso avaliar todo o enunciado da questão para a gente entender que a questão ela pede 2 coisas. Pede que tenha prefixo e sufixo e pede que tenha adjetivo, tá bom? Marcou letra A, foi? Bom, então vamos lá. Já aproveita e já corrige aí. Questão 2. Tá certo? Se liga lá, ó. Vou diminuir um pouquinho o som aqui para pegar a questão toda. Analise a charge para responder a questão. Vejam bem. Democracinhas, tá? Democracinhas. Temos aí, ó. Candidato, me ajuda a comer, candidato? Mas é claro que te ajudo. Tem aí um sanduíche para a gente dividir? Então, vê a atitude do candidato. O camarada está numa situação crítica, né? Pedindo ajuda para comer. Então, o candidato quer ajudar a comer o sanduíche que o cara possivelmente venha a ter. Então, quer sugar mais ainda. Então, trata-se de uma crítica que revela a realidade do Brasil, viu, gente? Realidade do Brasil. Quanto mais tem o político, mais quer. Quanto menos o pobre tem, mais o político quer sugar. Mas isso é só uma interpretação da charge. A gente vai para a questão que pouco tem a ver sobre o conteúdo.
O título da charge Democracinhas é um neologismo composto pelo processo de formação presente no termo. Vê bem, neologismo é uma palavra que é nova, que é criada em função de uma, digamos assim, necessidade comunicativa. Essa necessidade se dá pelo simples fato de a gente não ter, na verdade, uma palavra na língua portuguesa que traduza o que a gente está sentindo naquele momento e o que representa aquele momento. Então, esta situação aí, tá certo? Precisava dessa palavra aí para poder representar a ideia. Então, ó, voltando aqui, o título da charge, tá certo? Democracinhas, é um neologismo composto pelo mesmo processo de formação presente no. Então, mesmo processo de formação, neologismo, está em qual dessas palavras, por exemplo? Não, perdão, neologismo não, o processo formador dela. Como é que foi formado democracinhas? Tá certo? Que palavra nós temos Desanuviar? aí? Vamos ver, desanuviar, né? Vamos ver. Desanuviar? Não. Automaticamente inativo também não. Então, nós temos, ó, democracinhas. Lembra que cracinhas, né? Se a gente levar em consideração criancinhas, por exemplo, nós temos o INH, tá certo? Ó, temos o INH aqui, ó, que funciona como sufixo que dá a ideia de diminutivo, tá? Então, lembra disso, tá certo? Então, nós temos um sufixo e temos o demó lá no início, tá certo? Temos o demo lá no início, que vai funcionar também como... Então, vamos ver aqui, ó. Então, será inativo já não foi, derivação parassintética. Girassol, composição por hibridismo, será que é? Composição por hibridismo? Vamos ver. Também não é, tá certo? Também não é por hibridismo. Então, não é formado por, digamos assim, elementos mórficos de línguas, de dialetos diferentes, por exemplo. Será que é a mesma formação de final, composição por aglutinação? Claro que sim. Era democracia, né? Democracia era a palavra, tá certo? E aí, a outra palavra seria cracinhas, tá certo? Que possivelmente certo? Possivelmente traduziria essa informação. Se vocês quiserem até anotar aí, vocês anotem. Ó. Deixa eu só tirar aqui. Rocha aqui para vocês anotarem. Ó. Há uma aglutinação, pois está sendo aglutinado aí democracia e a palavra gracinhas. Tá certo? Ó. Então, gracinhas e democracia. Porque o político aí, ele agiu com uma certa, digamos assim, ironia, tá certo? Em relação ao pobre. Lógico que ele, por exemplo, ele entendeu quando o cara disse, me ajude aí a comer, candidato. Ele entendeu que a ajuda era ele dar alguma coisa para o cara comer, porque ele está entendendo a situação, ele faz parte daquele ambiente, ele sabe quem, na verdade, está pedindo algo para comer. Então, quando ele diz, mas é claro que te ajuda, tem um sanduíche aí para a gente dividir, ele está agindo com gracinha, com ironia, tá certo? Então, por essa razão, o ambiente político faz com que utilizemos a palavra democracia na situação, e o cracinhas nos remete a gracinhas. Então, houve aí, na verdade, uma aglutinação, tá certo? Uma aglutinação, tá bom? Da palavra democracia mais gracinha, tá certo? Então, aglutinou, ok? Deixa eu demitir o William aqui. Entendido, gente? Então, por isso, letra D. Quem quiser fazer alguma anotação aí, ó, se quiser fazer alguma anotação aí da justificativa aí, você vai dizer que no título, em democracinhas, tá certo? Houve uma aglutinação da palavra democracia com a palavra gracinhas, tá certo? Assim como em fidalgo, que era, na verdade, filho de algo, tá bom? Composição por aglutinação, ok? Terceira questão. Se vocês quiserem uma pausa para fazer a anotação e quiser que eu repita, é só falar, viu, gente? Não tem problema nenhum, eu farei isso, tá certo? Então, vamos lá.
Terceira questão. O reconhecimento adequado dos processos de formação ou de estrutura dos vocábulos está presente na seguinte explicação. Então, vamos lá. A partir das palavras poeira e sol, pode-se formar por prefixação empoeirar e ensolará? Quem falou aqui foi João Vitor, demorou. Ok, sem problema, João Vitor. E aí, galera? A partir das palavras poeira e sol, pode-se formar por prefixação empoeirar e ensolará? Sim ou não? Não. Vamos ver. Não. Empoeirar e ensolará. Por que não? Quando ele diz pode se formar por prefixação, ensolará tem prefixo e tem sufixo. Tá certo? Empoeirar tem prefixo também, e tem sufixo, ok? Se fosse... essas palavras apresentam prefixos, aí, sem problema nenhum, apresenta prefixo. Então, isso pode ter levado vocês a cometer erros aí que eu estou vendo que gente respondeu aqui sim, tá bom? Então, dessa forma, se o questionamento fosse que se as palavras apresentam, na verdade, prefixo, a resposta seria a letra A. Mas ele diz formado por prefixação. Prefixação é um processo formador de palavras, tá certo? Então, seria aí, na verdade, outro processo, tá bom? E não prefixação. B. A locução de bocas abertas poderia ser substituída por um adjetivo composto por aglutinação boquiabertos? Sim, boquiaberto e boca aberta é a mesma coisa, tá certo? Então, a gente substituiu aí, na verdade, a locução por um adjetivo correspondente, boquiaberto. Então, letra B, mata a charada, tá certo? Então, é isso, Ítalo, acertaste. Verdade. E Ítalo foi isso. Giovana. Ok, galera? Então, ó, em pedirei e estará a desinência modo temporal é R? Não, a desinência R é uma desinência de infinitivo, tá certo? Desinência modo temporal indica o tempo e o modo a que pertence o verbo. E na palavra pedirei e estará, tá certo? É o que vem depois do R. Aí sim, desinência modo temporal, tá certo? A estrutura da forma verbal cobre apresenta a vogal temática zero? Não. Cobre. Depois do R, o E é vogal temática, tá? E, por último, as palavras imprecisas e celebridades são formadas por derivação regressiva? Claro que não, tá certo? Então, letra B responde sucintamente a questão, ok? Então, vocês têm aí uma justificativa. Quem quiser acrescentar uma justificativa aí, diz que em algum processo de formação de empoeirar e de ensolar é por derivação parassintética, ou seja, para a síntese, né? Na letra... e não por prefixação. Na letra C, o R sozinho indica desinência... não indica desinência modo temporal, porque indica desinência de infinitivo. E letra D, cobre possui vogal temática E. Então, é na letra E que não ocorre derivação regressiva. Diz aí. Miguel pediu para dar um zoom na justificativa. Ok, seu Miguel? Ele falou isso falando no privado para ti, foi? Ele falou no chat. Tem como dar um zoom na... beleza, eu não tinha visto aqui, Miguel. Beleza. Então, tá aí a justificativa, certo? Sempre que vocês precisarem. Aí, por exemplo, eu sugiro que se você estiver vendo no celular, aí você, dá um print para a gente não perder tempo, tá bom? Ok? Anotando. Você dá um print que aí depois você vai lá no livro e justifica, tá certo?
Podemos continuar, seu Miguel? Eu tô copiando aqui, professor, no PC. Alguém manda o print lá no grupo, por favor? Beleza. É só botar no grupo depois, tá bom? Então, ó, quarta questão. Opa, calma, meu filho. Quarta questão. Também a gente não vai precisar da leitura do texto, ó. Observa bem. A poeticidade de um texto depende quase sempre de um refinado aproveitamento de recursos linguísticos. Claro, em uma série de coisas que gera a ideia de poeticidade num texto, tá bom? Desde melodia, desde rima, escansão, tá? O professor de literatura sabe bem disso. No poema, os vocábulos desenganassem, desaparecessem, desvelassem, formados respectivamente a partir de enganassem, aparecessem e velassem, exemplificam um processo de, ou seja, qual é o processo de formação de palavra aí? Derivação prefixal, derivação sufixal, composição ou parassíntese? Derivação prefixal. Vamos ver se é derivação prefixal. Opa, borracha. Derivação prefixal, tá certo? Por que derivação prefixal? E aí fica fácil entender, tá certo? Porque a da derivação prefixal. Quando a gente pegar, por exemplo, ó, nos vocábulos desenganassem, que vem de enganassem, então o que acrescentou? Des. Então aqui, ó, nós acrescentamos 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Observa que nada mais muda para as palavras enganassem, aparecessem e velassem. Não muda mais nada. O que foi acrescentado foi um prefixo. Portanto, derivação prefixal é a resposta correta, tá bom? Composição não seria, para isso teria que ter dois radicais, não tem, tá certo? Então foi, na verdade, o acréscimo de prefixo que fez com que isso acontecesse, tá bom? Então, olha aí mais uma vez o zoom na justificativa para vocês darem o print, tá certo? Ok? Print dado, vamos a seguir, tá bom? Qualquer coisa, pede que eu faça novamente, tá certo? Vamos lá. Continuando. Questão 5. Tá tempo para passar rápido, já só falta 10 minutos, meu Deus. Questão 5. TV e geladeira. Os eletrodomésticos são os únicos cuja presença é tão frequente nas favelas quanto fora delas. Estão em 95% das casas brasileiras, segundo o IBGE. Ok? O cidadão que fica aí para tirar o print aí, ó, tá certo? Maitê, se responsabiliza por isso toda vez que for que eu der o zoom aqui, você já fica atento aí para dar o print, para ser rápido. Não precisa todo mundo não, basta um, tira e joga lá no grupo, tá bom? Daí, então, ó, vamos aqui, ó. Apareceu destacado aqui, ó, eletrodoméstico, tá certo? Eletrodomésticos, tá bom? Brasileiras e também IBGE, tá certo? E a gente vai responder ao questionamento a partir desses destaques, tá certo? A partir destes destaques. Vamos a ele, tá bom? Sobre os vocábulos grifados no texto, infere-se que, ou seja, compreende-se que, 1. O vocábulo eletrodoméstico tem como elemento de sua composição o radical grego eletro, que significa eletricidade. 2. Brasileiras é um adjetivo formado pelo processo de sufixação a partir do substantivo Brasil. 3. O sufixo IBGE é um exemplo de processo de formação de palavras chamado siglonização, ou sigla, tá? Então, a gente já viu que esse terceiro aí tem sentido. Vamos lá. É 1 então, e 3, professor? Vamos ver se é 1 e 3. 1 e 3 é letra?
Sei. Então vamos aqui. 1 e 3 não é apenas 1 e 3. Automaticamente, como eu já revelei a resposta aí da letra D, também não seria 2 e 3, por exemplo, tá bom? Então, 1 e 3, o vocábulo eletrodoméstico, como elemento de sua composição, o radical grego elétrico, que significa eletricidade, será que é 1, 2 e 3? Vamos ver por que é 1, 2 e 3. O vocábulo eletrodoméstico como... quem foi que respondeu aí 1 e 3? Foi Ítalo, foi? Foi, professor. Ó, Ítalo, sua resposta ela não é 100% errada, entendeu? Não é 100% errada. Tudo que você marcou está certo. Você marcou 1 e você marcou 3 como correto. Você só não atentou para o 2, tá bom? Então, esse é o tipo de questão que quando a gente coloca em prova e quando a gente vai fazer a análise, tipo, como é que o meu aluno está acertando, como é que o meu aluno está errando, a gente vai valorizar esse tipo de resposta, tá certo? Se for um exercício aqui, eu dou uma pontuação mais ou menos numa resposta como essa, tá certo? Justamente por quê? Porque o camarada acertou os 2 itens, tá bom? Então, que fique claro para todos, tá certo? Então, dessa forma, ó, o 1 está correto, porque realmente o eletro dá a ideia de eletricidade. 2, brasileiras é um adjetivo formado por sufixação? Sim, vem de Brasil, gente. Foi acrescido aí eiras, ó, tá certo? Não é formado a partir do substantivo Brasil? Então, alternativa, o 2 também está correto. Substantivo IBGE também trata-se de uma siglonização, é uma sigla, tá certo? Então, a alternativa E responde sucintamente a questão, tá bom? Então, repetindo aqui, sempre que tiver uma questão como essa, até numa prova, por exemplo, se fosse uma questão de prova, eu ia valorizar a resposta C, tá certo? A alternativa C. Eu ia dar uma valorizada, porque o C está correto, o 1 e o 2, tá bom? Então, teria lá, por exemplo, uma resposta mais ou menos, tá certo? Então, seria, na verdade, eu daria metade da pontuação se fosse numa prova, tá bom? Então, que fique claro isso para todos aí, tá certo? Continuando. Questão 6, para a gente encerrar, já que o tempo aqui já só temos 5 minutos. Então, vamos lá. Ó. Nós temos um enorme texto aí, tá bom? Mas não há necessidade de a gente se prender essencialmente a ele, porque a questão ela é bem objetiva e limita os itens. Quanto ao processo de formação de palavras, assinale a alternativa correta. Então, ó, nós temos multiempreendedor é uma derivação regressiva? É ou não? Multiempreendedor é uma derivação regressiva? Lembra que multi já tem aqui um prefixo, né? Tem sufixo. Para ser derivação regressiva, ele deveria regredir da forma verbal, não deveria ser terminado em R, tá certo? Não deveria ser terminado em R, tá bom? É aquele caso do vou atravessar o rio a nado, que vem de nadar. Nado, que vem de nadar. Nado é regressiva de nadar. Dança é regressiva de dançar. Então, já foi visto aqui que não é a letra A. Na letra B diz, pós-digital é uma derivação parassintética? Claro que não, tá certo? Ó? Então, letra B também não marca. Pós-digital, ok? Seria uma derivação prefixal. Biotecnologia é uma formação por composição? E aí, galera? Biotecnologia é uma formação por composição? É que eu marquei, né? Então acho que sim. Então, vamos lá. Letra C. Claro, biotecnologia é uma formação por composição. Biotecnologia vem de bio, vida, tecnologia, de tecnologia, lógico, né? Então, nesse caso aqui, a biotecnologia é formada por uma
composição por aglutinação. Então, perfeitamente correto, tá certo? Esse biotecnologia, né? A gente pode até dizer que é formado por biologia mais tecnologia, tá bom? A gente pode dizer isso também, tá? Já que biologia é estudo da vida, aquela coisa toda, tá certo? E não apareceu aqui biologia porque a terminação de tecnologia já se assemelha à de biologia, por isso não apareceu a palavra quase que inteira, tá certo? Então, letra C responde a questão. Irreversível na letra D é uma palavra formada por justa posição? Claro que não, tá certo? Irreversível é uma derivação que apresenta prefixo, tá certo? E sufixo. Então, seria uma derivação parassintética ou derivação prefixal e sufixal. Tem irreverso. Reversível existe, mas irreverso não existe, né? Então, derivação parassintética. E não justaposição, como foi dito aí. E remotamente se dá a partir de um processo de prefixação. Remotamente. Remotamente vem de remoto. Tá certo? Então, não daria prefixação. Mas, se fosse sufixação, sim, tá bom? Então, galera, é isso. A gente encerra aí a correção da primeira atividade, tá certo? A gente demorou um pouquinho porque teve essa explanação também, essa minha explanação. A gente tem pouco tempo aí, menos de 5 minutos. Eu vou encerrar por aqui, tá certo? Então, quem tiver alguma dúvida ainda nestes exercícios, quiser algum esclarecimento, é só pedir que eu assim farei, tá certo? Se eu vou colocar o zoom aqui para vocês tirarem a justificativa da primeira, viu, galera? Ó, Maitê, tira o print aí da justificativa da primeira, que a gente não fez o print da primeira, tá certo? Fez só da segunda, tá bom? Então, da segunda e da terceira, tira o print da primeira aí para vocês botarem no grupo aí e compartilhar com os colegas, ok? Fizeram isso? Feito isso? Beleza, valeu. Então, galera, abração para todos, fiquem com Deus, se cuidem aí, tá certo? Qualquer coisa a gente informa para vocês, podem ter certeza disso. Então, até mais, grande abraço a todos. E Tchau, professor. Até semana que vem. Até semana que vem. Lembrando que semana que vem o Oswaldo pediu para dar aula na segunda, eu vou dar aula na sexta-feira, tá certo? Porque ele vai viajar para São Paulo lá para tirar um visto lá, certo? Falou, tchau, tchau, abraço.